fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, capítulo 5, cura e integridade. Terceiro, o guia para a salvação. Terceiro parágrafo, na página 84. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. Conheces no teu irmão, está reconhecendo em ti mesmo, tanto as qualidades como os defeitos? Eu só queria dizer como vocês são pessoas lindas, maravilhosas. Perfeitas. Sabe? Só isso. Não verei mais nenhum defeito em nenhum Não, defeito não sei nem o que é. Não, defeito não. Isso não tem nada. É tudo perfeito, belo, maravilhoso. Todos vocês. Então, se é assim, o que eu reconheço em ti é porque está em mim. Realmente nós somos um projetor. Né? Aquilo que eu vejo no outro é porque aquilo eu não resolvi comigo mesmo ainda. Então tem duas maneiras diametralmente opostas de ver o teu irmão, de ver a outra pessoa. Uma é ver, vamos simplificar a virtude, e outra é ver o defeito. Né? Considerando que a virtude leva à perfeição, né? E o defeito à imperfeição. Então aquilo que me incomoda no outro é porque aquilo ainda está me incomodando, então está comigo. Se está comigo, eu vou projetar no outro e aquilo vai incomodar. E aquilo que eu compartilhar vai fortalecer em mim e no outro. Então, quanto mais eu de forma sincera, buscar no outro ver a perfeição, mais eu fortaleço a perfeição no outro e em mim mesmo. É uma fórmula bem simples. Para o ego de difícil aplicação, porque o ego, ele olha para o outro e o ego se alimenta do defeito. Então ele vai, isso que ele só sobrevive com a crítica e o defeito, e a condenação, e o julgamento, né? E a exigência. Né? Então o espírito, nós já estudamos, ele não exige, não vence e não não comanda. Não comanda, né? E o ego, ele comanda, exige e quer vencer todas. Então fica muito oposto, né, ao que é o espírito. Não comanda, não exige, não vence, porque não tem o que vencer. Nada nesse sentido é uma vitória, né? 4. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la.
é impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-se, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está fadado a produzir medo. Achei interessante aqui que o Espírito Santo ele não pode ser só para mim, eu tenho que sempre compartilhá-lo, sempre junto com o outro. Senão vai ser uma atitude de ego, aí é uma viagem inútil. Isso é muito interessante, porque é assim, você tem que ver o Espírito Santo no outro, porque a voz do Espírito Santo é muito fraca, porque você alimenta ela muito pouco. E ela aumenta ao compartilhar. Então, é assim, começando pelo estudo desse livro e pelo fundamento de que nós já ouvimos dizer, onde dois ou mais estiverem presentes, eu ali estarei. Então esse ali estarei é o quê? É a força do Espírito. Porque aquele que busca sozinho não encontra, porque ele nega o que está buscando. Porque Deus não é sozinho. Se você busca sozinho, não vai encontrar, porque você nega o que está buscando. Se você busca por si mesmo, como às vezes eu converso com pessoas e pergunto, e aí, você faz alguma coisa, segue alguma filosofia, alguma religião? Não, eu acredito em Deus, eu não faço mal para ninguém, mas também não participo de nada. Esse não encontra. Por quê? Porque quem busca sozinho usa o ego como instrumento de busca, como guia, porque está buscando separado. E o ego, o espírito, é uma possibilidade estranha para o ego. Ele não reconhece o espírito, ele não sabe onde o espírito está e não vai reconhecer. Então, não tem como acontecer daquele que busca sozinho encontrar. Isso tem sido dito e repetido de milhares de formas diferentes por todas as instituições. Eu já comentei isso um dia, vou repetir para lembrarmos. Eu estava chegando na porta da livraria e tinha um livro, um curso em milagres na vitrine. E um senhor que estava conversando com outro, apontou para o curso em milagres e disse, veja, este livro é uma obra de arte. Eu nunca vi nada tão bem escrito quanto este livro. É uma obra-prima. Eu li ele 2 vezes, só não sei para que serve. Porque leu sozinho. Então, quando eu digo para as pessoas da importância de estarmos em grupo, é uma coisa fantástica mesmo. Porque se eu pego esse livro e vou ler sozinho, eu não entendo nada. Às vezes ela vai dizer, vamos ler um pouquinho o Curso Milagre. Não, né? A gente começa a ler, não deu, Raquel. Precisa mais alguém. Por quê? Porque a compreensão que eu tenho aqui, eu só tenho aqui no grupo. Se buscar lá fora, é muito fraca a voz do Espírito. Eu não consigo ouvir estender menos. Então, por isso que tem que ter o irmão,
tem que ter a presença, tem que ter um grupo. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas a gente não precisa ir na igreja. Eu digo, precisa. Ah, mas lá aquele monte de gente, isso cria a força. Teve o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti, os teus pensamentos vão assustar-te. Por quê? Por adotar o ponto de vista do ego, está empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso estava fadado a produzir medo. O medo, ele pode se manifestar de milhares de maneiras. Tá? Algumas que você nem vai identificar como algo que é medo. Porque só existem duas coisas, amor e medo. Todos os outros sentimentos que não são de amor são de medo. Então pode ser ansiedade, angústia, depressão, raiva, enfim, vai pegando todos aqueles. Que vocês não têm nenhum, vocês só têm amor e perfeição, vocês, né? E beleza. Não é o caso de vocês. Exclui. Exclui, não é o caso de vocês. Mas o medo, ele acontece nessa circunstância. Tudo é medo. Raiva é medo, ódio é medo, angústia é medo, ansiedade é medo, vingança é medo, sabe? Então tudo é sentimento de medo. Tudo que não é amor é medo. Tá? No início do livro, o amor, aquilo que tudo abrange, não pode ter opostos. O medo se opõe ao amor. Mas o amor não tem opostos. O medo é que se opõe ao amor. Então, o espírito é amor. O ego é medo. Então, como o ego é oposição ao espírito, se tu vai trabalhar com ele, ele vai te causar medo. E o medo, ele contamina as pessoas. Ele vai contaminando. O que mais pode causar medo do que uma pessoa com medo? Ela vai te contaminando. Porque ela vai dizendo, meu Deus, ouvi um barulho. Não tem nada. Não, mas eu ouvi um barulho. Ah, mas aqui tem uma coisa esquisita. Ah, mas eu não sei como é. Daqui um pouco você está com medo também. Então, como é que você vai buscar o espírito usando o medo como guia? Então isso só vai aumentar o medo. Mas o medo, ele não é necessariamente, estou com medo de ler a próxima página do livro, eu estou com medo de ver o Espírito Santo. Não. Porque ele se manifesta, o medo, ele se diversifica em sei lá quantas possibilidades de manifestações em sentimentos sem amor. Então, a pessoa começa a ler o livro sozinha, ela pode sentir angústia, pode sentir qualquer sentimento. Pode sentir preconceito, medo de não estar fazendo a coisa certa nesse sentido, medo do pecado, medo de Deus, porque acha que é pecador, e assim por diante. Isso só vai aumentar o sentimento de medo que se manifesta de alguma forma. Agora, eu estava a dizer, né, que o grupo é importante, claro que. Agora veja, hoje nós temos a tecnologia que está a serviço, porque tudo aqui depende da utilização que você faz. Então, depende da utilização que você faz do seu corpo, que pode ser boa ou não boa para você. Depende da utilização que você faz do dinheiro, que pode ser boa ou não para você. Depende da utilização que você faz da tecnologia, que pode ser boa ou não para você. Então,
A tecnologia hoje que nós temos à disposição, né, ela permite que quem não está aqui se faça de mente presente e até com a própria imagem. E tem a imagem da nossa sala, né, e participe. É a mesma coisa que a pessoa estar aqui. Né? Então, isso funciona? Funciona. Funciona, claro que funciona. É a mesma coisa que estar aqui, né, na hora que está acontecendo. Né? Então você está presente na hora que está acontecendo. É como você ter uma transmissão pela televisão ao vivo. Tudo que está acontecendo lá, você sente no exato momento. Então é o acontecimento do momento. Agora, aqueles que às vezes pegam, eu vou só olhar o vídeo depois, já não é a mesma coisa. Para quem esteve presente, olhar o vídeo é uma coisa. Para quem não esteve, já é mais fraco. Por quê? Porque quando você está presente e você olha o vídeo depois no YouTube, nossa, você vai reviver aquilo que você viveu aqui. Mas para quem vai ver o vídeo e não esteve, ele só vai assistir. Ele fica de assistente. Agora, quem está presente, mesmo estando pela internet, está aqui agora, o que acontece agora, você está vivenciando junto conosco. Então, nossas mentes vivenciam tudo que acontece. Não é a questão física, porque o corpo não é nada. Ele pode estar aqui, como pode estar lá na Beira-Mar Norte, como pode estar lá em Minas Gerais. Né? Mas a mente está aqui. Então é a união das mentes que promove essa força para que possamos todos ouvir o Espírito. Porque é assim, aqui a gente entende com uma facilidade, e não é só eu que digo, todas as pessoas, nossa, entende com uma facilidade, sai lá fora, já nem lembra mais. Se você vai ler sozinho, você não tem a mesma compreensão. Tinha uma pessoa uma vez que ela pegava os vídeos e ela formou um grupo numa cidade do interior. Mas eu dizia para ela assim, né, olha, você não lê nada antes. Né? Você não lê. Ah, mas como é que eu vou dizer para as pessoas? Não, você não pode ler. Se você lê o parágrafo que você vai ler antes, você já sai com a percepção, porque você leu sozinho. Então não lê. Eu nunca leio nada antes. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque se eu ler sozinho, eu vou chegar lá, não vai ser uma coisa inspirada, porque eu já vim com aquilo pronto. De eu separado sozinho, trouxe aquilo para ler. Não é a conexão com o Espírito. Não estou ouvindo a voz do Espírito. Eu estou trazendo aquilo que eu já li. Então ela ia lá. Bom, eu tenho aqui o vídeo, né, o áudio, porque antes de gravarmos os vídeos, nós gravávamos em áudio. Né? E aí tinha o áudio e depois você transcrevia o áudio e botava na página da milagres.org, porque nós transcrevíamos o áudio depois. E tiveram pessoas que nos ajudaram muito, que foi uma maravilha, foi a primeira forma de compartilhar ou de estender as atividades do nosso grupo. A gente gravava em áudio, depois transcrevia, isso dava um trabalhão, sabe? Levava a semana inteira uma pessoa para transcrever tudo. Quando estava pronto, a gente publicava na nossa página. Então tem muitos textos lá que são as atas perfeitas das reuniões que nós fazíamos. Aí ela pegava aqueles textos, bom, hoje nós vamos estudar o parágrafo tal e tal. Ela ia lá e lia tudo o que foi dito. E aí ela já ia com tudo pronto. Então as pessoas liam o livro e daí ela pegava aquilo e lia aquilo que já estava. Mas as pessoas não ficavam. Por quê? Porque não tinha, ninguém ouvia o Espírito. Você apenas estava lendo uma coisa que já foi dita. Então,
Como a gente já ouviu dizer aqui, eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção. Isso serve para tudo que vem do Espírito. Se eu pegar e fizer eu sozinho, separado, um texto para ler aqui, não, vou ler o parágrafo, o que eu vou dizer a respeito disso? Eu nem sei o que dizer, mas sozinho eu nem sei, eu não consigo. Sabe? Então eu vou dizer tal palavra, aí eu vou começar a fazer uma análise gramatical do texto. Isso não é inspiração. Então, todos os cursos que eu faço, muitas entrevistas, que eu ia fazer entrevistas sobre diferentes assuntos, eu era convidado para palestras, eu chegava lá e dizia, qual é o assunto que tu quer? Tal assunto. Ah, tu não leu nada a respeito? Nunca. Não leio nada. Nada. Porque senão não vem do Espírito. Vem do eu separado. Então eu não preparo uma palestra. Eu não preparo o curso antes. Nós não lemos um parágrafo antes. Nunca fizemos isso de ler um parágrafo antes do curso para saber o que dizer aqui. Por quê? Porque quando chegar aqui não vai ser aquilo que a pessoa vai perguntar. Não vai ser a dúvida que você tem. Daí o que eu faço? Sabe? Então aqui não é um estudo gramatical do texto que nós fazemos. É uma assimilação do texto para utilizar o texto como guia para ouvir o Espírito Santo em nós. E para isso precisa ter mais gente. Então, aonde você for, esteja sempre em grupos. 2 ou mais. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Ele está relembrando isso de uma forma diferente. Então, sim, são importantes as reuniões. São muito importantes. 5. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. O Espírito Santo desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Confusão de níveis, é o nível, né? Então, como é que é? A percepção certa e a percepção falsa, elas são opostas em si. O espírito e o ego também são opostos em si. Mas o espírito não se opõe a nada. O ego é que se opõe. Uma oposição é uma característica do ego, não do espírito. Então, o que acontece? Quando você busca a informação do Espírito, busca a intercessão do Espírito, o ego já tem uma coisa pronta lá. Ele já, no nível do ego, nós já temos uma compreensão. Então é ali, no nível em que o erro aconteceu, é que o erro tem que ser desfeito. Porque é ali que está. Senão a mente não iria compreender o que é certo. Não iria nem compreender por que está mudando de uma compreensão para outra, do falso para o verdadeiro. Então, por isso que ali no nível em que funciona o que opera o ego, é que o espírito desfaz o erro. Então, o erro deve ser desfeito no nível em que aconteceu. Isto é uma compreensão dos erros que nós fazemos, né? E é
aí que nós fazemos a confusão de níveis também. O que são os níveis? Então é assim, se o ego comete um erro, né? Um erro é o quê? É magoar uma pessoa. Então vamos colocar no nível sentimental. A mágoa está no nível, magoar está no nível do sentimento, sentimental. Tá? Se o ego pede R$5 emprestado e não paga, esse erro está em que nível? Material. Né? R$5 é alguma coisa material. Né? Pede uma coisa emprestada e não devolve. Aconteceu um erro, não foi reposto, a coisa não retornou a seu lugar. Né? Então é um erro material. Então veja, bom, eu magoei a Maria. Vou mandar R$5 para ela. Não é assim que você resolve, não é? Tá. Eu fiquei devendo R$5 para o João. Manda um beijo. Ele disse, tá bom, aceito o beijo. Mas e os R$5? Vai pagar quanto? Então, porque um beijo não vale R$5, né? R$5 não paga um beijo, né? No caso da dívida, né? Senão tá como aquela história da moça que foi na loja, quanto que é esse objeto? Isso aí é uma moça muito linda, né? Aí tá, um beijo paga. Então eu vou levar um. Aí chamou a avó que estava com ela, paga pro moço. Então, é assim, né? As coisas têm que ser resolvidas no nível onde aconteceram. Tá? Tem que ser desfeitas no nível em que aconteceram. Não adianta desfazer em outro nível, isso não vai funcionar. Tá? Compreenderam a ideia? E o Espírito, ele te traz essa luz. Porque quando tu compreende, tu vai pelo Espírito, né, com essa compreensão, com a luz e com a força dessa compreensão, você vai lá, né, e desfaz no nível em que o ego opera. Tá? Que é lá nessa questão do nível onde a coisa aconteceu. Tá? É lá que tem que ser desfeito, é nesse nível. Compreenderam por que o espírito desfaz e como o espírito desfaz? Porque você é o espírito, mas você tem o ego. Né? Então, quando você está no espírito, você desfaz. Lá onde aconteceu. No nível em que o ego opera. Tá? Quando você está no ego, você não desfaz. Diz, não, mas eu não tenho culpa. Quem manda ser bobo? Sabe? Quem manda ser bobo? Né? Uma vez um rapaz deu um cheque sem fundo, no tempo que vinha muito. Você recebia muito cheque ainda, né? E aí, depois eu liguei para ele e disse, olha, o cheque voltou. Né? E ele disse, azar é teu. Quem manda tu ser bobo é receber cheque sem verificar antes se o cheque tem fundo na maquininha. Então, e não pagou. Né? Não veio pagar. Então, o ego funciona assim. Tá? Agora, se essa pessoa, uma hora, ela se perceber no espírito, ele vai dizer, puxa vida, eu tenho que ir lá desfazer isso. Eu tenho que ir lá pagar o cheque. Quando faz no espírito, porque veja, aí a pessoa foi lá agora, quer pegar um empréstimo no banco. Aí o banco diz, olha, que apareceu um cheque sem fundo aqui e não foi, pelo que consta, não foi pago. Aí ela vem aqui, eu quero pagar aquele cheque que eu deixei aqui 2 anos atrás. Aí não é pelo Espírito. Aí não desfaz a coisa totalmente. Porque o erro só se desfaz pelo Espírito. Né?
Então, por isso que não adianta você querer resolver a coisa no nível da matéria. No nível do ego, não tem solução. Nada tem solução. Por isso que o perdão só funciona se ele for de coração. Se for um perdão que vem do espírito, que ele vem perdão com amor. O perdão técnico não funciona. Ah, você me perdoa aí, estou indo embora, tchau. Sabe? Uma coisa assim não funciona. Tem que ser do coração. Aí ele desfaz totalmente. Porque ele vai trabalhar. Porque o amor, quando entra no nível onde o ego opera, ele desfaz. Nós já passamos, eu acho, por um parágrafo que diz assim, que erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Expiar é desfazer. Então, é assim que acontece, mas isso tem que acontecer com amor, senão não adianta. Se você perdoa sem amor, não resolveu. Uma hora você vai ver que não perdoou nada. E nós temos tido bastante exemplos já aqui, né? No decorrer do tempo que estamos juntos estudando a respeito. Então nem vou ser repetitivo aqui para não ficar cansativo. Mais um exemplo, a menos que alguém solicite que não entendeu. Eu posso dar um exemplo. Tá? Quando nós lemos ainda para complementar um outro dia que diz assim, o amor, ele não resolve tudo, mas ele põe tudo nos seus lugares. O que é põe tudo nos seus lugares? É no nível. Então, o espírito está em tal nível e a matéria está em outro. Né? O espírito é o nível de cima, o ego é o nível de baixo. Então, o que você vai saber? Você vai saber o que é material, o que é espiritual, você vai fazer essa diferença. Tá? Porque nós misturamos muito, nós fazemos muita confusão de níveis. Fazemos muita confusão de níveis. Um exemplo dessa confusão de níveis me ocorreu agora, por exemplo, uma pessoa, isso acontece bastante aqui, a pessoa vem, fazem reiki, aqui fazemos, tem que pagar? Tem, mas isso não vem de graça do céu? Vem, o reiki vem, e o senhor ainda diz isso com essa cara e ainda faz o absurdo de cobrar? Eu digo, não, o reiki eu não cobro. Mesmo que se você quisesse pagar, não tem para quem. Né? O que acontece? Você tem que ter a diferença do nível. O que é da matéria tem custo material. O que é do espírito não tem. Né? Mas para a gente manter uma igreja construída de pedras, de tijolos, de cimento, de concreto, de ferro, isso tem um custo. E se você não manter, a casa cai. Então a manutenção é uma coisa do nível da matéria. A gente não pode negar que tenha custos materiais. Tudo tem. Né? Tudo tem. Quem está na internet diz, não, eu não estou gastando nada. Tá sim. Se você não comprou o celular, não comprou o equipamento para participar, você não participa. As coisas têm um custo. Né? Tanto você tem o custo do lado de lá, como nós temos do lado de cá. Né? Então, é inegável que tudo tem um custo. E a gente que compreende isso, começa então a se dar conta e para de fazer confusão de nível. As coisas materiais têm custo material. As coisas espirituais não têm custo material. Mas então, você não faz mais essa confusão de níveis, porque tudo está à nossa disposição na natureza. Isso já é uma afirmação, acho que foi o Marx até, né, que disse, tudo está à disposição na natureza, o serviço é que tem valor. Tá? Ele já compreendeu isso. Como interpretaram ele,
isso é outro assunto. Tudo que se diz pode dar margem a várias interpretações. Mas é assim. O que tem valor é o serviço prestado. Porque tudo está na natureza. Um construtor, ele vai construir uma casa, tudo está na natureza. O barro que faz o tijolo, o cimento, o aço, tudo, o ferro, tudo que ele precisar, a cerâmica, tudo está à disposição na natureza. O serviço de extrair e transformar é que tem custo. Então, cada pessoa que contribui, ela está contribuindo de alguma forma para transformar alguma coisa em outra coisa. Isso tem custo. Então, a pessoa pega um monte de tijolo, um monte de cimento que está ali, ele tem que transformar aqui numa casa. Isso tem um custo, o serviço tem um custo. Então, nós temos que aprender a separar o que é da matéria e o que é do espírito. E o espírito, ele não se opõe à matéria. A matéria é que, como nós estamos vendo, que se opõe às coisas do espírito. Então nós temos que parar de negar o espírito. Só isso. Então, essa é a ideia, porque tudo vem, tudo já está pronto, tudo já foi criado, nós só transformamos o reiki, o pão, o tijolo, tudo. Tudo já está aí. É só o serviço que é prestado. E o serviço, ele tem um custo material, porque ele depende das coisas materiais. Então, isso que é às vezes a confusão que a gente faz dos livros. Tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus. Logo, o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego. Então, a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. Interessante aqui que a eternidade é de Deus e o tempo é do ego. Mas mesmo no tempo tem um aspecto da eternidade, que é o presente, o agora, o exato momento do agora. Então, o espírito só vê o presente, o agora. É isso? Eu também segui o raciocínio como a Raquel, achei interessante, Jorge, que o tempo, a eternidade, o agora, a manifestação do Espírito Santo. Esse o eterno é agora, assim, eu não sei se eu estou entendendo bem, mas é porque o agora é a única coisa que a gente pode fazer, e sendo que a gente, tudo que eu penso que eu vou fazer hoje, vem uma carga de compreensão do passado, que eu já, tudo que eu penso agora vem da percepção de experiência que eu tive no passado, então não tem como controlar. E não tem como controlar o futuro também, só o agora. E se o Espírito vai agir na gente para acabar com esse ciclo, né? Para a gente repensar as coisas, seria só no agora, assim, não tem como mexer no que passou e ficar tentando controlar o futuro. Bom, eu não sei se é por aí. Agora, tá? Porque agora, é só agora que o espírito pode, que você pode estar no espírito. Tá? E o passado é um aspecto do tempo, e o futuro também. O passado não existe mais, ele só existe na tua memória. E o futuro não existe ainda, só existe na tua expectativa. Então, Sim, mas ele fala amor ali? Não, agora. Essa frase? Não, ele fala a palavra agora. O único Agora, aspecto do tá tempo bom. em que a eternidade está presente é no agora. Tá? Agora, tá bom, É. tá. Obrigada. Tá? Então, o agora é o presente. É esse exato instante. O que eu falei
a uma fração de segundo atrás já está no passado. E o futuro, de fato, não existe, nunca vai existir. É uma crença no futuro. Porque não tem futuro, só tem agora. Agora e as memórias do passado. Futuro mesmo nem pensar. Não há futuro. Você tem uma crença, uma expectativa de futuro. Mas não tem. Não tem. Né? Hoje me mandaram um videozinho que diz assim, cada um aqui, a gente está na fila da morte. Né? Cada um tem uma senha. Só que tu não sabe, né, qual é a tua senha. Né? Aí de repente alguém grita lá, 14! E é tu. Então como é que a gente vai fazer plano para o futuro? Né? Então não tem futuro. É agora. Tá? Então é estar presente. Isto é o agora. E aqui você consegue experimentar o que é a eternidade. A eternidade é isso. É o agora. Então, é o único aspecto do tempo no qual nós podemos experimentar ou ter um vislumbre de eternidade. Uma vez um amigo veio no meu aniversário e disse, olha Jorge, é assim, como é que é? Eu hoje desejo assim que você não se preocupe com o futuro e jogue fora as coisas do passado e esqueça o presente. Tá bom? Não tem presente, esqueça o presente. É uma coisa assim, então foi bem engraçado. Pois bem, agora nós temos que entender assim, o maior presente que nós temos e o único é justamente o presente, o agora. Esse exato instante em que estamos vivendo. E isso não deveria ser desperdiçado com nada. Porque essa crença do passado, quando nós nos deixamos influenciar pelo passado, e é claro que nós agimos de acordo com o passado, todos os dias, nós acordamos e reinventamos tudo que nós sabemos do passado. Então, como é que tu ia levantar, tu ia acordar de manhã, saber que tu ia ter que levantar da cama e no banheiro escovar o dente? Você vive o passado. Então nós estamos tão presos à memória do passado, isso é o passado. A gente reinventa o passado todos os dias. Por isto que, quando eu falei anteriormente que eu não vou ler nada, que eu não leio nada do parágrafo antes de vir para a reunião, né, é porque senão eu vou trazer o passado. E aí, se eu trago o passado, não tem presente. Porque eu vou viver uma coisa do passado aqui. Uma coisa que já passou e que eu passei sozinho, não com vocês. E isso não agrega valor nenhum, sabe? Então, o que nós vivemos aqui, quando nos reunimos, isso é o presente. Não tem nada do passado. Então, por quê? Porque o Espírito, ele está no agora, ele está no presente. Então, por isto que é possível estarmos tendo compreensões agora. E essas compreensões que temos agora são para nós mesmos agora. Por isso que a gente tem que estar nos lugares de mente presente. E por isso que o corpo presente não diz nada, porque a pessoa pode estar aqui no corpo presente e a mente não. A mente pode estar pensando em outra coisa, pode estar fora daqui. E por isso, como eu disse anteriormente, quem está na internet está aqui de mente presente.
disse num curso que a importância do ministrante ou do professor, né, é porque tudo que se aprende é passado de mente para mente. Por isso que tem que estar com a mente presente. E aí o rapaz que estava no curso disse, então Jorge, quando você diz é passado de mente para mente, de mente se refere à sua pessoa, né? Eu disse, sim, e a sua pessoa é referida como a mente capta. Porque é quem está captando a mensagem do demente. Esse curso é uma coisa de louco. Esse curso é uma coisa de louco. É isso mesmo. Mas Jorge, se a eternidade é o agora, ela é muito breve, né? Ela é só uma sequência de agoras. Ou não? Você já ouviu dizer que o discípulo caminha no fio da navalha? Sim, É. E no tal do caminho do meio? sim. Tá, então, você sabe o que é caminhar no fio da navalha? Está a qualquer momento pronto para ser cortado. Não. Não. É porque assim, nós temos uma crença no tempo. O tempo está dividido entre passado e futuro. E entre o passado e o futuro, existe uma linha tão fina quanto o fio da navalha. Se chama agora, ou presente. Então é nessa linha que nós temos que caminhar. É tão fina essa linha, que por isso que quando nós vemos uma coisa, isso eu já sabia, isso eu já tinha visto, isso vai ser muito interessante para o meu futuro, amanhã eu vou fazer isso. Então, quanto tempo você consegue manter a tua mente no fio da navalha? O fio da navalha é essa fina linha que separa o passado do futuro, que é o agora mesmo, o presente. E nós que somos discípulos, que discípulo é aquele que está, que se propôs ao aprendizado, temos que aprender a caminhar nesse fio. Quanto tempo a gente consegue se manter a mente no fio da navalha? Você quer dizer que a gente sempre se dispersa, ou para o passado ou para o futuro. Não está presente. Não está presente. É muito É difícil. raríssimo estar presente. É raríssimo. Então o agora é breve. Ele é a linha da eternidade. É contínua, constante. Nós é que saímos para um lado e para o outro. A gente nunca está presente, é isso. A gente pode chamar assim, para não ter uma interpretação equívoca, é assim, o agora é tudo que existe. Tá? Breve é um instante que a gente consegue ficar no agora. Tá? Para não confundir que o agora que é breve, porque senão então, não, agora então foi aquele instante que passou. Não. O agora é uma linha contínua e eterna. Tá? O breve é o tempo, é aquele instante que eu consigo permanecer nessa linha. Aí eu acho que fica bem explícito, sem margem a dúvida. Agora realmente. Agora deu tudo. Mas no passado. Mas é normal que a gente tenha essa cara. Agora é assim também. À medida que a gente vai desfazendo o passado, esse breve instante que nós estamos ali, nós estamos no espírito. O resto está fora. E à medida que a gente vai desfazendo o passado, a gente vai desfazendo, vai fortalecendo a permanência nesse caminho do meio ou sobre o fio da navalha. Porque o passado que nos puxa para trás e nos projeta para frente. Se tu não tivesse informação nenhuma de passado,
não tivesse nada pendente, porque a memória não esquece também, sabe? Não é, então vou apagar tudo como se tivesse tudo zerado na memória, é a amnésia? Não, não é a amnésia. É desfazer o que nos prende ao passado. E o que nos prende ao passado não são as lembranças boas. São as coisas que nos causam sofrimento. Outro dia teve uma pessoa aqui, ela disse assim, sabe, Jorge, quando eu era jovem, eu tinha 25 anos, eu morava em São Paulo, num bairro bom, e eu estava, meus pais eram ricos, e eu estava passando, e essa pessoa disse que estava passando com o carro na rua, e de uma das casas, um rapaz jovem consegue também, ouvir o Jorge? saiu da garagem de ré e bateu no carro dela. Tá ok. Amassou todo o lado do carro lá. E aí o rapaz alegou que ela que tinha batido. E aí ela é inaceitável. E entrou na justiça. Aí quando foi lá para o juiz, veio o pai do rapaz, que era uma pessoa muito rica, né? Um empresário rico, industrial, né? E o juiz disse assim, sabe, minha filha, o seu João aqui é um empresário muito, né, que ele dá emprego para muita gente. Você vê o que você fez? Você fez ele sair lá da indústria dele, onde ele emprega tanta gente, para vir aqui por causa de uma coisa dessas. Vamos fazer um acordo, cada um paga o seu. Então. Mas o carro dele nem estragou, porque bateu o para-choque na lateral. Pois é, mas você vê o seu João, esse homem que emprega tanta gente. E ela disse, tá bom então. Se passaram aí uns 20 anos. E de repente ela lembrou daquilo. Ela disse que ela teve um ataque de fúria. Como eu fui burra! O que tem a ver se o cara emprega ou não emprega? Ele tem que... A lei tem que ser cumprida. Se ele me causou dano, ele tem que reparar. Isso não é defesa, isso é uma fuga. Né? Não apresentou defesa nenhuma, apresentou uma argumentação que não faz sentido e teve um ataque de fúria. E ela disse, olha, mas tive um ataque de fúria que você não pode imaginar, sabe? 20 anos depois. Então o que acontece? O que tem que pegar? Tem que pegar esta memória e ressignificar. Tirar toda a raiva, toda a fúria que está agregada a essa memória, desfazer isto, para se libertar deste passado. Aí você consegue ficar mais tempo na linha. E à medida que você vai fazendo isso, você vai lembrar, mas daí eu vou esquecer isso, vai dar amnésia? Não. Você apenas perdoa e transforma numa lembrança alegre. Puxa, uma vez o cara fez isso. Vê que coisa, né? Ainda bem que eu paguei o meu, eu resolvi, fui contente para casa, isso não me afeta mais. Aí você permanece em cima dessa linha. Aí você consegue ficar no espírito, que é o agora. Que o Espírito Santo, ele é a linha, ele traz até nós a linha da eternidade de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Isso que significa espiar. É fazer o trabalho e ir espiando para dentro de nós mesmos. Vai aparecer coisa do passado? Vai. Se aparecer, a gente tem que tentar resolver. Se a gente conseguir resolver e perdoar e desfazer de coração, aquilo não me puxa mais para um lado. Então, por quê? Porque para permanecer em cima dessa linha, a gente tem que estar sem o passado puxando para trás e nem o futuro puxando para o outro lado. Tá? Mas no futuro, amanhã eu vou fazer. Aí tu já projetou aquilo para o futuro. O futuro não existe amanhã. Tá? E o passado só existe na nossa memória.
é lá que a gente tem que trabalhar para desfazer. Agora, se eu estou devendo uma moeda, né, como é que eu vou botar uma moeda na minha memória? Né? Então eu tenho que ir lá e dar lá para quem eu fiquei devendo, porque daí desfaz. Né? Se é um perdão que eu tenho que levar, né, então às vezes tem que levar. Né? Como que poderia ser feito? A pessoa tem que pedir inspiração, mas eu vou dar uma hipótese aqui. É tentar descobrir a pessoa lá, o filho, se ainda está por lá, né? Chega lá e diz, olha, você não sei se você lembra de mim, mas uma vez você bateu no meu carro, né? E ficou por isso mesmo, porque o juiz propôs lá um acordo e eu aceitei. Só que eu fiquei com tanta raiva de você, então eu quero vir aqui pedir perdão, porque eu passei 20 anos com raiva de você, não tinha nem me dado conta. Sabe? Mas é eu que tenho que ir lá pedir perdão? Ora, não importa de que lado veio o perdão. O que importa é que eu não quero ficar mais nem para um lado nem para o outro. Eu quero é ficar nessa linha do presente, da eternidade. É ali que eu quero ficar. É sobre essa linha que eu quero caminhar. Uma vez no Porto, tinha os trilhos do trem, na hora do almoço, o pessoal sentava lá, almoçava, sentava lá na beira dos trilhos, tinha lá uma mureta, e era um lugar que o pessoal ia tomar sol e conversar. E tinha um estivador, Juca, que ele gostava de caminhar na linha do trem. Então ele andava para cá e para lá, naquela hora de folga dele ele gostava de fazer isso. Todo dia ele fazia isso, todo dia ele fazia isso. E está lá o Juca caminhando na linha do trem. Ele ia até lá e depois voltava. Né? Aí o cara um dia dizia, eu vou tirar esse Juca de cima dessa linha do trem. E aí ele pegou, o Juca vinha de lá e ele entrou e começou a andar de lá para cá. Aí quando chegou perto do Juca, eu quero saber quem é o filho da mãe que vai ficar andando em cima desse trilho. E foi na direção do Juca. O Juca saiu da linha e disse, pode passar. Sirva-se. Se queria saber quem é o filho da mãe que vai ficar andando em cima do trem, é tu, eu estou fora, eu não sou filho da mãe. Então é essa a ideia de andar na linha. É um aprendizado também de desprendimento e de não entrar na briga. Né? O outro veio com o ego todo e o que ele fez? Ah, você quer andar no meu trilho? Tá, pode andar, viu? Pode pegar ele para ti, não tem problema. Eu não vou me opor, não vou brigar, não vou vencer, né? Porque o que ele propunha? Quem vai vencer? Não tem vencedor. Não tem. No Castelo de Alhambra, em Granada de Espanha, tem um símbolo, que era o símbolo do reino de Alhambra, que é um triângulo, um quadrado embaixo, um quadradinho embaixo e um círculo em volta. O triângulo significa a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o quadrado significa as coisas do mundo, né? E o triângulo sobre o quadrado e o círculo em volta é o círculo da eternidade. Embaixo está escrito, em árabe antigo, não há vencedor sem Deus. Esse era o brasão do reino de Alhambra. E o que fez o rei de Alhambra quando os Castela e Raquel que sabe. Isabel de Aragão e Isabel de Castela. De Castela, né, entraram em luta para expulsar eles de lá. O que eles fizeram? Nada. Ah, vocês querem? Foram embora. Pegaram as coisinhas deles, pegaram a trouxinha e foram embora, deixaram tudo lá. Não vamos entrar em guerra, não vamos causar morte, sofrimento, dor. É isso que vocês querem? É as terras, é o castelo? Pode ficar, estamos indo. E foram embora. Saíram andando.
fizeram a mesma coisa que o Juca dos Trilhos. E qual era o brasão, a ordem lá do castelo? Não há vencedor sem Deus. Quem venceu? Venceu quem se desprendeu. Mas isso é vitória? Não sei, mas eu acho que eles venceram. Os níveis do ego é derrota, é fracasso, é covardia, né? Se acovardaram, fugiram. Né? Mas se eles não fizessem isso, tudo que eles trabalharam a vida inteira lá no Há Vencedor sem Deus, né? Não teria valido nada. E de que teria valido entrar em combate? Com morte, sofrimentos, nada. Nada. Da mesma forma, quando Jesus, quando propuseram para ele recuperar o reino do Egito tomado pelos romanos, ele disse, o reino não é deste mundo. Eu não vou entrar em combate com os romanos para recuperar o Egito. Esqueçam o Egito, deixa para lá. Faz como o rei de Alhambra. Como o rei de Alhambra vai fazer daqui não sei quantos séculos. Mas vamos nos espelhar nele. Tá? Abandona isso, deixa para eles. Tá? Isto não é importante. Tá? O reino é no céu. Tá? Porque isso vai nos tirar da linha, isso vai gerar ódio, vai gerar vingança, vai gerar uma tragédia imensa. Tá? E é o que todas as guerras causam. Tá? Não há vencedor na discórdia. Ninguém ganha nada com a discórdia. Então, quando tiver que entregar, entrega. Será que a gente consegue? Vamos experimentar entregar o passado para o Espírito Santo, desfazer. No mesmo nível em que o ego opera, deixa ele operar ali, para desfazer as raivas, as mágoas, as vinganças, os ódios, tudo que tem lá na nossa memória que se refere ao nosso passado. E quanto mais a gente conseguir estar nesse instante de brevidade sobre a linha da eternidade, mais nós vamos fortalecer isto, mais nós vamos estar no Espírito, mais estaremos inspirados. Nós temos que chamar o Espírito Santo, convidar ele. Tá? Ele traz a linha aonde você estiver, você não precisa nem caminhar até lá. Tá? Espírito Santo, vem aqui que eu não sei o que fazer. Ele pega e aparece com a linha, entrega no teu pé a linha. Está aqui a linha, ó, pode ficar em cima aqui, pode andar nela. Tá? E te ajuda a equilibrar. E te ajuda a equilibrar. A tua mente, quando você decide pelo Espírito, mantém você sobre essa linha. 8. Não Sete. pode. Já estou em 7. 75. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz, mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. O bacana do Espírito Santo é que ele não pensa em destruição, ele pensa em reinterpretação
A tarefa do Espírito Santo, reinterpretar-te a favor de Deus. Vamos reinterpretar-te a favor de Deus se o Espírito Santo nos conectar aqui. Então. Assim, na Índia tem um símbolo que é o Shiva, que é conhecido como Shiva Nataraj. Ele é uma roda dentada, cheia de dentes externos nessa roda, e no centro da roda tem um personagem, tem uma figura humana. Tá? Dependendo, quando você vai na Índia, de quem você conecta, você vai ter uma interpretação a respeito daquele símbolo. Se você for uma pessoa de compreensão ou de casta mais baixa, ele vai dizer é o deus da dança, porque a figura parece que está dançando. E aí você vai voltar para cá e vai botar uma escola de música ou de dança e vai botar um Shiva lá para proteger a tua escola de dança, porque esse é o deus da dança. É o tal do Shiva que está a imagem que dança dentro da roda. Numa casta mais alta, e eu tenho dito que eu não conheci nenhum povo que acredita mais na reencarnação do que os hindus, porque eles acreditam tanto que eles fazem de tudo para não reencarnar, porque eles sabem que pode ter essa possibilidade. Eles querem cumprir a missão, eles dizem cumprir o karma e ir para o nirvana. O céu é o propósito. O nirvana, o paraíso, o céu, esse é o objetivo. Então tudo que eu tenho que fazer aqui para ir para o céu é nessa que eu vou. Nada mais e nada menos me interessa. É apenas isto. Eu quero ir para o céu. Então essa figura que está naquela roda, cada dente da roda representa simbolicamente uma possibilidade de reencarnação. É conhecido como a roda das encarnações, ou também a roda de Sansara, para quem já ouviu falar nisso. Também está presente numa das cartas do tarô. Essa roda, na qual o personagem está aparentemente dançando, é, então, a roda das encarnações. Ele não está dançando, ele está fazendo de tudo para pular fora. Ele não quer reencarnar. Então, quando você faz um templo na Índia e põe lá esse símbolo, essa imagem, as pessoas que não querem reencarnar vão fazer a sua devoção, as suas orações, os seus mantras ali, para se lembrarem que está cheio de dificuldades, que esse mundo é difícil, é confuso, é conflito, né? Mas não tem importância. Eu tenho que ter forças para cumprir o que eu tenho que fazer aqui, para não precisar reencarnar mais. Então depende da casta de onde vem a informação. A casta mais alta está mais tempo nessa linha do fio da navalha. Então eles estão mais inspirados. O espírito, ele reinterpreta você. Ele reinterpreta porque ele conhece os símbolos, ele consegue reinterpretar, ir além do símbolo. Então, o que eu digo para as pessoas, ele não vai pela destruição, ele reinterpreta. Então, quando você vê uma imagem de um santo na igreja, você diz, estão adorando o santo. Não vai lá destruir a imagem do santo. Reinterpreta. Você tem que ir além da imagem. Então, quando eu vejo a imagem de São Francisco, o que essa imagem me lembra? A vida de São Francisco.
que ele gostava dos animais, da natureza, das plantas. Né? Então, é isso que você tem que lembrar. Você tem que ir além da imagem e reinterpretar isto pelo Espírito. Agora, essa imagem eu quero ter na minha casa. Então, eu quero ter a imagem do São Francisco, eu quero ter a imagem do Shiva, né? Eu quero ter a imagem do Ganesh. O Ganesh, na Índia, também é um símbolo. Tudo aqui é símbolo. Símbolos são simbólicos, eles simbolizam alguma coisa. Ganesh é o homem com cabeça de elefante. O símbolo ficou tão forte que vocês vão ver a cabeça sem o homem já. Só a cabeça do elefante. Ah, esse é o deus Ganesh. Ah, eles adoram um elefante lá. A cabeça do elefante, que vai lá no templo, tem a cabeça do elefante, eles ficam lá adorando a cabeça do elefante. Dizem que é o deus Ganesh. Bom, depende de quem está interpretando, se é o ego ou se é o espírito. O ego diz, é o removedor de obstáculos, porque com a tromba dele ele vai removendo todos os obstáculos que estão à sua frente. Você parou na imagem. Agora vamos interpretar além da imagem. O que é que tem o elefante e que simbolicamente está na cabeça, que é a característica mais forte dele, mais conhecida, no mundo inteiro? A memória. Dizem que a memória do elefante é infalível. Agora vamos botar uma cabeça de elefante em cima de um corpo de homem. Isso simboliza o homem sábio. E sábio é aquele que nunca esquece a sua origem divina. Agora eu quero um Ganesh na minha casa também. Então os símbolos, se eles servem para nos lembrar, porque daí eu passo lá na frente, epa, Ganesh, você aqui, eu tenho que me lembrar da minha origem divina. Ô Shiva, eu tenho que me lembrar que eu tenho que fazer de tudo para ir para o céu. E assim tu vai enchendo tua casa de imagem. Né? Quando você não precisar mais da imagem, que isso está presente na tua mente, então tá bom. Agora, a interpretação da imagem depende de quem está interpretando. Por isso que ele diz assim, o Espírito Santo ajuda a reinterpretar você. Porque você é aquilo que você imagina ser. Então ele também vai além de você para reinterpretá-lo. Você imagina que é um corpo, que é uma imagem. E é. Você tem uma imagem no corpo. Tá? E aí você acha que você é aquilo. Você para na imagem e não vai além daquilo. Ah, Jorge, como você é bonito. Ah, como o teu cabelo tá bem penteado. Ah, como, né? Ah, que dente bonito. Ah, que nariz assim perfeito. E aí você vai, né? Você vai se imaginando uma imagem e não passa dela. Então, interpretar você além da imagem é ver o Espírito. E isso nós aprendemos que para fazer isto nós precisamos de um irmão. E o Espírito Santo então vai ajudar a reinterpretar você. Por quê? Porque tudo que nós estamos trabalhando aqui é que através do irmão que eu vou ver o Espírito. Então, quando eu vejo o Espírito, eu estou indo além da imagem. Porque o que eu estou vendo aqui é a imagem da pessoa. Quando eu vejo em você o Espírito, a beleza, o amor, eu estou indo além da imagem. Não estou olhando se o cabelo está penteado, se é preto, se é vermelho, se é amarelo. Então, eu vou além. E quando eu vou além, eu me reconheço no Espírito. Eu fortaleço o Espírito em você e em mim. E isso é, o Espírito vai reinterpretar você.
Então, aquele breve instante que nós conseguimos permanecer sob o fio da navalha é a representação da eternidade. Porque nós nos reconhecemos como espírito e o espírito é eterno. Então, vamos permitir que o Espírito Santo nos reinterprete, para que nós paremos de pensar que somos uma imagem, para que a gente pare de imaginar que é apenas um corpo e que o corpo é uma imagem, porque o corpo é uma imagem. Ela pode ser feita de carne e osso, como dizemos, ou pode ser feita de argila, né? Ou pode ser feita de porcelana ou de cristal, e está lá numa estante. Está aqui a imagem do Buda, está aqui a imagem do santo, está aqui a imagem. Tudo é uma imagem. Tem que ir além da imagem. E além da nossa própria imagem. E isso que é a coisa mais linda que tem. Quando nós conseguirmos nos perceber além da nossa própria imagem física. Que também é simbólica. Nós não podemos negar a existência da imagem. Não vamos destruir a imagem. Nós vamos reinterpretá-la para além da imagem. E isso que nós temos que fazer com todas as imagens que nós vemos. A imagem é um símbolo. Um sinal de trânsito é um símbolo. Se você ler só o sinal de trânsito, você não vai conseguir ir além. Aquilo serve para que você possa ir além do símbolo. Você tem que interpretar o sinal de trânsito. Você tem que saber o que está vindo ali. O que está além da placa. A placa serve para sinalizar o que está além da placa. A imagem serve para te levar ao que está além da imagem. O símbolo serve para te levar além do símbolo. O ego para no símbolo. Destrói essa imagem, adoradores de imagens. E aqueles que param na imagem é exatamente o que estão fazendo. Mas tirar a imagem não vai resolver o problema. Eles vão adorar outra coisa. Eles vão imaginar. Não adianta tirar todas as imagens da igreja. As pessoas vão ficar imaginando. E o símbolo, então, se o Espírito Santo utiliza o símbolo para nos levar além, para reinterpretar a nós mesmos, então deixa o símbolo. Para mim é bom, porque quando eu vejo Ganesha, quando eu vejo a imagem de Jesus, eu me lembro não da imagem, lembro do que ela significa. Eu vou além da imagem. Pode caminhar sobre o fio da navalha com toda tranquilidade. É o maior presente que você pode ganhar. Tem nada que se compare a esse presente. O presente é o presente. Tem presente maior quando eu vou quando eu sou convidado para ir num aniversário do que a minha presença? A presença é o presente. E quando você dá um presente, a sua presença vai ser lembrada quando a pessoa olhar para aquele presente. É reinterpretar a imagem através do presente. É, porque você lembra da pessoa. Olha, quando você olha para aquele presente que a pessoa deu, você lembra da pessoa que deu o presente. Porque aquilo está associado à pessoa que te deu. Ah, puxa vida, tu passa por lá e diz, ih, o João, faz tempo que não fala com o João. Um amigo encontrou o outro e disse, sabe, aquele quadro que tem um pintor famoso, até, um belíssimo quadro, que tem lá, o cara pintou um jegue, que você me deu de presente, toda vez que eu olho para aquele jegue, eu lembro de você.
Então é a brincadeira da coisa, né? Mas a gente associa as coisas com a pessoa. Uma vez veio uma pessoa aqui, de bastante posses materiais, queria comprar um presentinho porque a nossa empregada lá está de aniversário, né? E aí tudo era caro, né? Não, vê um mais barato aí, não, vê uma coisa mais barata aí, não, vê uma coisa mais barata, isso é muito caro, é uma empregada, né? E a coisa já estava em menos de 10 reais. Né? Não, é só uma lembrancinha, é que a moça é a nossa empregadinha, né? Ele disse assim, sim, mas ela sempre vai lembrar de você pelo presente que você deu. Não teve jeito. É só uma pedrinha de 2 reais, uma lembrancinha. Né? Então você veja, né, como você representa também o valor que você dá para a pessoa. Quando você dá um presente. Não é o valor material, né? Porque você pode dar uma pedrinha com amor. Né? E sempre que eu olhar para aquela pedrinha, eu vou me lembrar, puxa vida, eu gosto tanto dessa pedrinha. Não é pela pedra em si, porque quando eu olho para ela, eu me lembro de você. Né? Então isso é muito significativo. Né? Eu ganhei de tal pessoa. E aí você lembra toda a pessoa. Isso aí além da imagem. E aí você vai lembrar o quê? Da imagem da pessoa? Não para na imagem. Né? Você lembra do que a pessoa fez de bom, de como ela era uma boa pessoa, como era amiga, com tudo. Mas não paremos na imagem. Então, é o que nós vamos exercitar. Tá? É o que nós vamos exercitar. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.